Olá pessoal, novamente estou aqui para dar a dica 7, o truque secreto da inteligência artificial, a mágica que vai fazer você adiantar o teu trabalho, né? Para quem está acompanhando aqui, a gente está nos 30 dias aqui de uma maratona de dicas de uso da inteligência artificial nos editais culturais. No último vídeo a gente falou de alucinação, a gente construiu um projeto. Quem viu, né, o vídeo de ontem pode conferir aí um arquivo aqui que a gente fez de 34 páginas, que é já uma base do projeto para Rouanet, uma coisa bem extensa. Não é, na verdade não é esse aqui, né? 34 páginas. E hoje aqui eu quis adiantar o trabalho, né? Eu quis acelerar ainda mais esse trabalho de inteligência artificial, porque na verdade ele não vai me entregar o projeto pronto, ele vai me entregar uma base para poder escrever, e aí eu tenho pouco tempo para escrever o projeto, né? A ideia é que a gente consiga aí, em uma semana de trabalho, em 24 horas de trabalho, a gente consiga elaborar um projeto do começo ao fim. Então, é, vou apresentar uma nova inteligência artificial para vocês, é a Prompt Perfect. O prompt é essa conversa que a gente tem, esse comando que a gente dá, essa pergunta que a gente faz para a inteligência artificial se chama prompt. Hoje tem até profissionais, engenheiros de prompt, pessoas que estão ali especializadas em elaborar essas perguntas. Por quê? Porque a qualidade da resposta depende da qualidade da sua pergunta. E aí hoje você tem uma inteligência artificial, na verdade tem várias, mas essa inteligência artificial, ela somente faz a pergunta, né? Ela vai elaborar as perguntas. Então eu cheguei aqui para ela e falei que eu precisava escrever um projeto para a Lei Rouanet, que contenha todos esses itens aqui, e aí ela gerou um prompt para mim, vários prompts, na verdade, várias perguntas. Então, resumo, crie um resumo para um projeto cultural que envolve descrição do projeto, tananã, e para cada item que eu tenho que preencher na proposta no SALIC, que é o sistema da Lei Rouanet. Bem, eu peguei isso, joguei esses prompts aqui no, no Gemini. Deixa eu ver onde que tá. Joguei aqui no Gemini. Eu acho que ele sumiu com o meu negócio aqui. Cadê o meu histórico aqui? Atividades app, não. É isso. Ele sumiu com o meu histórico, gente. Ele sumiu. Ah, tá aqui. Então, pedi para ele aprimorar aquela proposta que tinha feito das casas de farinha. Ele deu algumas sugestões aqui para eu melhorar o texto, né? Explorar de forma mais profunda a história das casas de farinha, criar uma narrativa envolvente que conecte o passado ao presente, utilizar a linguagem acessível e exemplos concretos para tornar a história mais interessante. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela na verdade, ela faz um texto genérico, ela pega coisas ali, monta, então não tem vida, não tem alma, né? Não tem aquela parte da inteligência da emoção, da espiritualidade, é apenas o processamento de dados. Então, ele pede basicamente para poder detalhar mais isso, elogia lá a estrutura. Eu peguei os prompts lá e coloquei aqui um a um. Então, pedi o primeiro prompt, o prompt aqui, descreva a natureza do meu projeto, especificando... Não, não é isso o primeiro. Mas vamos lá. O primeiro prompt aqui que eu tenho, crie um resumo. Então, eu venho aqui, com base na Lei Rouanet e na Instrução Normativa número 11 de 2024, que aqui regulamenta essa parte de inscrição de proposta e tramitação e tudo mais, prestação de contas até lá embaixo, preencha o formulário de proposta da Rouanet deste projeto no item abaixo. E aí, eu coloquei aqui antes para ele a proposta de revitalização da casa de farinha, ele fez essas sugestões para mim, e depois eu venho aqui, ele sugeriu para mim um manual, né, de como criar. Ele não me deu o título, mas ele deu exemplos do que eu posso criar e como eu posso colocar. Então, ele fala aqui até outras coisas que eu tenho que considerar para fazer o título personalizado. Não me deu a resposta. Aí eu vou e falo para ele, insisto, que eu tô com esse arquivo aqui que eu fiz
no chat GPT, que é uma coisa que eu já fiz antes aqui no chat GPT, que é pedir para ele desenvolver, jogar aquele prompt lá todo e pedir para ele desenvolver aqui um arquivo. Ele desenvolveu o arquivo, desenvolveu um outro projeto que eu achei que ficou um pouquinho raso ainda, mas gerou esse arquivo aqui, Rouanet Casa de Faria Prompt Chat GPT. Aqui são as respostas. Daquelas 34 páginas, ele virou aqui 16 páginas. E aí aqui eu falo, né, faço referência a esse arquivo aqui para ele poder puxar e fazer. Então, com base nisso, ele sugere o seguinte título: Revitalização das casas de farinha, preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro. É exatamente o mesmo título que estava lá, mas ele fala que ele atende em tudo. Ou, se eu quiser outras sugestões, eu posso colocar essa daqui, Memórias em Pó, ver se logo que ele não tem, né, nenhuma malícia, não tem nenhum... É só juntar palavras, né, Memórias em Pó, revitalizando as casas de farinha, saberes e histórias, Casa de Farinha, um patrimônio vivo, preservando a tradição, revitalização das casas de farinha, raízes do Brasil. Esse Raízes do Brasil é bem legal, ó. Raízes do Brasil. Talvez seja um nome interessante. É... Patrimônio vivo das casas de farinha ou algo do tipo. Mas enfim, ele tem aqui o título, aí depois eu peço para falar sobre a tipicidade e aqui ele faz é, um orçamento, uma estimativa de orçamento. Peço para ele falar também da tipologia. E aí ele coloca aqui algumas coisas que eu posso considerar. Peço também para ele chegar e falar sobre a responsabilidade social. E aí ele fala sobre algumas ações que ele pode sugerir para eu poder fazer. Peço para ele falar sobre acessibilidade. Da mesma forma, ele sugere aqui ações de acessibilidade, democratização de acesso à cultura, equipe técnica, qual que seria a equipe técnica que ele considera interessante, o cronograma de execução, ele coloca aqui um cronograma, gestão de riscos, ó, bastante coisa. Depois, a natureza do projeto, o público-alvo, local de realização. Aí o local de realização, como ele não sabe, porque ele só está juntando palavra, ele fala que a escolha do local de realização do projeto é fundamental para o sucesso da iniciativa. Então ele coloca algumas condições aqui para que esse projeto ele consiga ser realizado. Dá um exemplo de descrição da obra. Ele também faz, não era bem isso, mas ele consegue fazer, né? Aqui é outro tipo de obra, mas ele consegue colocar alguma coisa aqui, características técnicas, ele já dá a resposta em inglês, já começa a cansar. Depois ele faz aqui um detalhamento das atividades, informações adicionais, o detalhamento do local e a distribuição do produto, que ele também viaja e coloca em inglês aqui, não é isso que a gente precisa. O detalhamento dos custos, que ele faz uma estimativa, sugere aqui, acabou. É isso. Então, com o prompt, com a pergunta correta, você vai ter as respostas corretas. A gente viu aqui um exemplo desse projeto que eu também vou colocar aí na descrição para vocês darem uma olhada, de um projeto que eu posso aqui, teoricamente, copiar e colar dentro dos campos da Rouanet lá, do Salic, que ele vai preencher quase tudo. Eu vou fazer isso com vocês, mas antes de fazer isso, eu vou ter o cuidado de construir esse projeto de verdade, né? O prompt, né, esse truque, a gente consegue ali copiando e colando as perguntas certas, fazendo um arquivo separado do que perguntar. Eu posso usar esse mesmo prompt para outro projeto, fazer a mesma parte, colocar o projeto lá no Google Drive separado, falar assim, olha, eu tenho a lei Rouanet, essa instrução normativa, eu preciso que você adapte isso aí para cá, conforme esses itens. Ele vai te dar um resultado, você vai avaliar esse resultado, se esse resultado é relevante ou não, ou adaptar isso daí, porque sempre você precisa do trabalho humano, porque
repetindo, a inteligência artificial ela não faz criação artística, né? Ela só faz essa parte de processar dados mesmo, agilizar a burocracia, e aí você consegue, por exemplo, esse projeto eu já quero fazer, porque eu estou trabalhando nele aqui há alguns dias na inteligência artificial, mas eu não vou conseguir fazer ele só com inteligência artificial. Então, nos próximos passos aí a gente vai ver como usar as tecnologias para poder melhorar esse projeto ainda, tá bom? Grande abraço aí para vocês, fica essa dica aí, vamos até aí a dica 30, hein? Essa só a primeira semana, é uma maratona e em breve estaremos também com outros eventos também presencialmente na cidade, virtual, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Fui!